Oi, pessoal, prazer imenso estar aqui novamente com vocês. E eu gostaria de comentar com vocês aqui um assunto interessante. Para o pessoal que é matriculado ou na superformação da Microgênios, que é o nosso curso mais completo, que tem acesso a todo o conteúdo da Microgênios Academy, ou para o pessoal específico que faz aquele curso de formação para iniciantes, onde a gente aprende desde o começo, eletrônica, programação, microcontroladores. Para esse pessoal, eu sempre faço um encontro ao vivo, uma aula ao vivo por semana. E agora a gente está trabalhando na parte de linguagem de programação, né, utilizando a placa Labgenius Nano e estudando um pouquinho essa parte de tomadas de decisões, né, dos comandos de tomada de decisão. Então é muito comum, quando a gente está ensinando o pessoal que é iniciante, a gente fala do primeiro comando de decisão, comando if, que é um comando bem interessante, bem útil aí para o pessoal que está começando, que pode ser utilizado para fazer leituras de entradas digitais, né, de teclas, sensores de contato e assim por diante, além de outras possibilidades. E depois da gente comentar, fazer algumas aplicações, alguns programinhas, a gente geralmente entra na parte do switch, né? Do switch. E geralmente, para o pessoal que está iniciando, parece que o switch ele é simplesmente uma forma da gente aninhar, né? De uma maneira um pouco mais elegante, um monte de ifs. Porém, ele tem alguns detalhes bastante interessantes que muitas vezes, quando a gente está iniciando, até posteriormente, a gente não se atenta, né, em relação ao switch. Por exemplo, essa questão aqui. Digamos que a gente tenha um seguinte programa, um seguinte problema aqui. A gente precisa fazer uma entrada uma leitura na nossa entrada analógica, e a partir dos valores lidos, a gente tem que, por exemplo, aqui no caso, acender uma cor específica aqui do nosso LED RGB da placa Labgenius Nano. É claro que isso daqui poderia estar se acionamento de relés, podia estar sendo verificado o nível de um tanque, poderia estar sendo verificado alguma questão de temperatura, aí a grandeza, a aplicação não importa, né? Isso daqui pode, esse mesmo conceito pode ser utilizado para diversas coisas. E o que que acontece? Pela ordem aqui do aprendizado, então com o if é uma coisa que já fica bem claro para a gente estar resolvendo essa questão. Então, fica alguma coisa que fica bem claro para a gente estar resolvendo a questão. Então, basta a gente fazer então uma leitura na entrada analógica desejada, pegar esse valor, lembrando sempre que no nosso dispositivo, independente do sensor que a gente esteja trabalhando, se é sensor de temperatura, de pressão, de luminosidade, de, sei lá, seja o que for, essa grandeza, na verdade, ela sempre vai estar sendo convertida quando a gente faz a leitura do nosso conversor AD para um valor binário, tá? Por um valor binário. Então você sempre vai ter ali um valor binário a sua resolução ela vai depender aí da quantidade de bits que tem no seu dispositivo, no seu microcontrolador. Aqui, por exemplo, é 10 bits. Tá? Então seria um valor que excursionaria de 0 a 1023. Então, a partir daí, a gente faz então os testes com o if, fazendo dentro aqui da condição do if, colocando operadores aqui relacionais, tá? Poderiam ser operadores lógicos. No if a gente pode fazer estruturas de teste mais complexas. Essa é a questão. No if a gente pode fazer estruturas de teste mais complexas. E muitas vezes a gente acha que a gente consegue transportar isso daqui para o switch. A gente vai ver se é possível ou não. Então aqui a gente pode estar fazendo então os testes. Tá? Então, se for menor ou igual a 341, vai acender o LED dessa forma. Se estiver dentro do intervalo, né, maior do que 341 e menor ou igual a 682, acenderá dessa outra forma. E se for maior do que 682, aí o valor lido, né, no nosso conversor ADC, o que está lá no registrador, onde fica armazenado o resultado da conversão ADC, a gente aciona dessa outra forma. Então, vou gravar aqui rapidamente.
tá lá na nossa placa. Então a gente pode manipular aqui o trim-pot que está ligado ali na nossa entrada analógica, que a gente está fazendo a leitura, e a partir daí a gente consegue então acionar aqui a cor do LED de acordo com essa nossa especificação aí de dos testes que a gente realizou. O importante é a gente entender que aqui a gente está fazendo testes relativamente complexos, vamos dizer assim. A gente está conseguindo colocar em cada condição aqui do if um teste com operadores lógicos, operadores relacionais. Você poderia fazer um teste complexo aqui. Será que isso pode ser realizado do switch? Ah, e outro detalhe, embora aqui a gente esteja pegando o valor que excursiona de 0 a 1023, então um valor inteiro, o if também você conseguiria também estar testando valores com vírgula, valores aí com ponto flutuante. O que já não é o caso do switch. Então, quando a gente trabalha com o switch, algumas coisas aqui importantes. Olha lá. Diferente do comando if, a estrutura switch não aceita expressão para tomada de decisão, só aceitando constantes e ainda um outro detalhe é que constantes inteiras, tá? Então você só pode estar trabalhando com inteiros, tá bom? Então constantes aqui, então em cada caso ele tem que ser uma constante e inteira, tá? Você não consegue trabalhar aqui com float, com um número em ponto flutuante. Então, quais seriam as possibilidades para a gente resolver uma situação semelhante àquela com o switch case? Então, você pode fazer pegar aqui. Você pode fazer inicialmente os testes com o if e colocar o resultado, né, que você vai querer para cada faixa de valor em uma constante, tá? Pode ser um literal, pode ser um caractere, igual aqui. E isso você testar aqui como estado. O switch é muito utilizado para essa parte de máquinas de estado, né? Ele é bem utilizado para esse tipo de funcionalidade. E a partir daqui, então, você vai acionar os seus LEDs da forma desejada. Isso é uma das formas, tá? Isso é uma das formas. Ele é uma forma de você estar trabalhando com faixas de valores, com testes mais complexos e depois transportando essas informações para você fazer o teste aí da maneira com que o switch da linguagem C, outras linguagens pode ser que o switch trabalhe de outra forma, tá? Estou falando aqui do switch da linguagem C, que a linguagem C aceite. Tá bom? Então aqui a gente vai ter exatamente o mesmo resultado. Na verdade, a gente está fazendo as mesmas expressões anteriores, só que em vez de já em cada if ter aqui no escopo do if o que deve ser realizado, a gente está simplesmente definindo aqui um estado com esses caracteres e o nosso switch, dependendo do estado, vai acender os LEDs para nós. Gravando lá. Aqui da mesma forma, funcionamento tem que ser igual. Eu estou colocando a mão aqui só para vocês conseguirem visualizar melhor as cores, tá, pessoal? Tá? Ok, então aqui, beleza, foi uma solução, mas não é aquela solução, né, principalmente os iniciantes querem, né? Uma solução que a gente consiga, de alguma forma, colocar faixas de valores, aplicar faixas de valores diretamente aí no switch. Existem algumas formas que a gente pode pensar isso daqui. Vamos ver aqui. O switch, pessoal, sempre quando a gente trabalha com switch, é muito importante a gente colocar esse outro comando, o comando break. Por quê? Dependendo da aplicação, tá? Por quê? Porque se você não colocar o comando break, a partir do momento que é encontrado aqui o valor correspondente àquele determinado momento, né, da leitura da variável, ele vai entrar no case, daquela onde está a constante que representa o valor da variável, vai executar o que estiver no escopo desse case, e se ele não encontrar o break,
Se ele encontrar o break, ele sai. Se ele não encontrar o break, ele vai para o próximo, tá? Então ele vai indo até ele encontrar o break. Então ele não sai sozinho se você não deixar aqui o break. Então tem que tomar cuidado com isso, porque se você quer que só realize um caso de cada vez, de acordo com o valor da variável, você obrigatoriamente precisa do break. Mas e se você não colocar o break? Será que a gente não consegue fazer alguma coisa assim? Será que a gente não consegue fazer alguma coisa assim, ó, pessoal? Olha lá. Switch valor. Entra aqui no zero, se o valor estiver entre 0 e 341, olha, ele vai entrar no zero e vai seguir aqui, né? Até chegar no 341, vai executar dele e vai sair. Mesma coisa com 342, tá? E mesma coisa que com o 682. Então a gente está utilizando esse recurso de quando nós não utilizamos o break para ele fazer a entrada aqui no nosso sistema, tá bom? E só sair quando encontrar o break. Então, é uma possibilidade da gente estar realizando essa, essa aplicação aí com faixas de valores. Vamos de novo aqui, para ele gravar aqui. Opa. Então, gravei aqui, eu vou clicar de novo. Não estava gravando aqui porque essa minha placa aqui, ela tá com o bootloader diferente aqui. Aqui ainda estava o outro bootloader, a versão antiga aqui selecionada. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Então ficou aqui, ó, o funcionamento da mesma forma com que a gente viu anteriormente. Ok? Perfeito, pessoal? Porém, recentemente eu estava dando uma pesquisada aí sobre essa questão e eu me deparei aqui com um detalhe, eu realmente não conhecia, num fórum aqui da Microchip, tá? E é engraçado que assim, eu nunca tinha encontrado isso, mas depois que eu encontrei esse primeiro aqui, eu comecei a continuei as pesquisas, pesquisando, e encontrei vários outros locais, eles dando essa mesma possibilidade aqui, da gente estar trabalhando essas faixas de valores da seguinte forma: a faixa inicial, 3 pontinhos, a faixa final. Só que tem um detalhe, tá, pessoal? Isso daqui, essa notação aqui, essa sintaxe, ela não faz parte do padrão da linguagem C, tá? Isso daqui é extensão de compilador. Então, alguns compiladores vão aceitar, como por exemplo o GCC, aceita, mas não significa que você vai conseguir realizar esse mesmo procedimento, essa mesma sintaxe aqui em qualquer compilador, tá bom? Então, eu vou pegar aqui. Vamos mudar essa parte aqui, utilizando agora essa sintaxe que eles informaram. Então, vou comentar aqui. E vamos colocar aqui, então, nessa notação, nessa sintaxe que a gente encontrou. Tá? Então, olha lá.
do caso 0 até o caso 341, vai executar essa saída aqui. Do 342 até o 681, essa saída aqui. E do 682 até o 1023, essa saída aqui. Tá? Vamos descarregá-la para nossa placa. Ok. E tá lá. Funcionando da forma que a gente comentou, tá bom? Então, essa é uma dica aí para o pessoal. Uma forma da gente trabalhar com o switch em faixas de valores, na verdade, duas formas de se estar trabalhando com isso, que vocês podem estar utilizando. Essa daqui, ou utilizando aquele recurso de não utilizar o break, daí vocês podem colocar todos os casos, um embaixo do outro, né? E daí ele vai estar acessando, né, diretamente aquela faixa de valores, aqueles casos que você definir. E só que continua as mesmas restrições anteriores, né? Você continua não podendo colocar aqui condições, não podendo colocar aqui testes, né? Condições, testes condicionais, e não podendo também utilizar aqui valores com vírgula, valores aí como ponto flutuante. Tá bom, pessoal? Mas é uma forma de você estar trabalhando aí com faixas de valores com o comando switch. Lembrando sempre que o if é sempre o nosso comando de decisão aqui na linguagem C, que vai ter aí uma capacidade maior de você conseguir fazer testes aí condicionais mais complexos. Ok? E apenas aqui para finalizar, lembrando que a gente está aí no meio do Black November da Microgênios, o nosso curso aí de superformação, né, o nosso curso de desenvolvimento de projetos, produtos, equipamentos inteligentes e conectados utilizando microcontroladores e IoT, que é composto da formação de programadores especialistas em microcontroladores, da formação em internet das coisas, dessa formação para iniciantes aí que a gente semanalmente tem encontros ao vivo com o pessoal, do clube de membros, acesso também a nossa plataforma aí de internet das coisas, Geniot, uma conta acadêmica gratuita para os nossos alunos, tá bom? Então tá com desconto super especial aí, mais de 40% de desconto nesse momento para vocês. Quem tiver interesse em se matricular e prefere fazer pagamento via Pix, pagamento à vista, entre em contato aí com o nosso departamento comercial via WhatsApp, que tem condições aí mais especiais ainda para pagamento à vista. Se você já foi nosso aluno, quer renovar, entre em contato também com o nosso departamento comercial, porque temos condições aí diferenciadas e bem mais especiais para o pessoal que já foi nosso aluno aí para fazer rematrícula, para voltar a estudar aí com a gente na Microgênios Academy, tá bom? Então já são mais de 680 horas de conteúdo, conteúdo muito rico. A gente teve os mini cursos aí recentemente, uns mini cursos bem interessantes que já estão lá disponíveis. Tivemos daquele microcontrolador CH32V com núcleo RISC-V, um mini curso com o engenheiro Daniel Quispe. Tivemos mini curso de MicroPython para Raspberry Pi Pico, de KiCad 8. Tivemos mini curso de fundamentos aí de aprendizagem de máquina com implementação aí em microcontroladores. Então, muito conteúdo, a gente está sempre colocando conteúdo novo aí para o pessoal, mas principalmente os nossos principais cursos aí, a formação de programadores especialistas em microcontroladores e a formação internet das coisas com SP32, FreeRTOS, SDK IDF, LoRa, GSM, são os conteúdos aí principais da superformação que os nossos alunos têm acesso. Tudo isso aí até 2027 aí em condições super especiais aí, 40% de desconto, 12 vezes sem juros aí no cartão de crédito, tá bom? Então a gente fica à disposição e espero aí que esse conteúdo aí do Switch tenha acrescentado
um pouquinho mais aí para vocês, né? Tenha trazido aí uma nova visão aí sobre a utilização do Switch. E bons estudos e projetos a todos.